E não tem previsão de chuva para os próximos dias aqui na região. Os termômetros devem registrar temperaturas perto dos 25 graus. Veja na previsão do tempo para amanhã e já para o sábado. Previsão de uma sexta-feira ensolarada em Passo Fundo, sem nuvens, céu limpo, temperatura mínima na casa dos 13 graus e máxima que chega a 24. O sábado será de sol com poucas nuvens, mínima também de 13 graus e máxima que chega aos 24 graus. A crise econômica no país trouxe dificuldades para o brasileiro pagar até mesmo as contas básicas. As dívidas em atraso de serviços como água e luz aumentaram em praticamente 11% na comparação entre maio deste ano e maio do ano passado, de acordo com o Serasa. E como será que está a inadimplência em Passo Fundo e também a busca pela recuperação do crédito? Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o diretor do SCPC, o Serviço Central de Proteção ao Crédito de Passo Fundo, Walter Ciolin. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Bom, com a crise econômica, como está Passo Fundo, Walter, com relação à inadimplência? Bom, basicamente ela é a mesma do país inteiro, né? Uma vez que nós vivemos no Brasil, a crise também nos afeta, e muito. A inadimplência, ela vinha crescendo, houve uma pequena baixa agora e a gente está aprendendo a lidar com isso. O consumidor está aprendendo a lidar com esse novo patamar de consumo. Isso é muito bom para o comércio e para o consumidor também. Bom, eu trouxe aqui um dado da inadimplência de contas de água e luz em termos nacionais, né, que aumentou em 10%. Nós estamos falando de um índice, pensando em contas gerais, né, em aquisições feitas no comércio de Passo Fundo, esse índice de inadimplência, ele tem qual percentual aproximado? Mais ou menos isso, mas eu quero dar um dado importante. Se nós compararmos assim, de cada 10 brasileiros hoje, 4 estão com problemas de inadimplência. Aquilo que tu comentou é realidade. Ou seja, de 10 pessoas que poderiam estar consumindo, 4 estão com problemas. Não quer dizer que são inadimplentes ou que estejam registrados no SPC, mas eles estão com problemas na conta de luz, na conta de água, no aluguel, ou algum probleminha. Em determinados segmentos, há considerações de inadimplência, ou seja, no comércio é um fator, é um prazo de considerado inadimplência, assim como no cartão de crédito é outro, nos bancos são outros. Existem vários índices de inadimplência, mas se nós considerarmos 4 para cada 10, é muita inadimplência. Bom, e com relação à recuperação de crédito, como está o passofundense na busca por recuperar e deixar o seu nome limpo? Eu costumo dizer que tem 4 conselhos que eu dou, como diretor do SPC. Primeiro, nunca empreste seu nome. Nunca empreste seu nome para um terceiro. Se ele não cuida do nome dele, ele não vai cuidar do teu. Então, não empreste seu nome. Segundo, sempre compre dentro do seu orçamento, né? Dentro daquilo que você possa pagar. Um prazo ideal seria o prazo mais curto possível que você possa pagar para evitar que aconteça alguma eventualidade desse período, quando é muito longo, tu pode ficar desempregado, tu pode ter uma doença. E terceiro é que, se nada disso funcionou, vá até o seu credor e renegocie. Faça uma novação de dívida. Seja franco, eu não posso pagar esse X, mas eu estou disposto a pagar Y por mês. Isso é muito importante para você não entrar na inadimplência e não ser registrado no banco de dados do SPC e para o credor também. O credor vai ter aquela previsão de recebimento menor do que tinha antes, mas ele vai ter. Isso é muito importante para nós lojistas. Bom, as lojas do comércio fazem contato com o SPC para saber como está a situação desse futuro cliente, né? Isso é a busca por crédito. Como está Passo Fundo nesse sentido? A busca por crédito, por conta da dificuldade econômica, ela é menor hoje? Ela é menor. A economia, como um todo, ela diminuiu. Isso fez com que o consumidor entrasse num novo patamar de consumo. E nesse novo patamar, ele vem honrando os seus compromissos. Claro que em menor valores, em menor consumo, mas dentro desse novo patamar há uma melhora na inadimplência. O que está acontecendo é que o consumidor está mais consciente daquilo que ele pode pagar dentro desse novo patamar de consumo. Isso, para nós, também é uma adequação, porque antes nós vínhamos com uma demanda de crédito muito elevada, o comércio estava vendendo
bem acima os índices, né? Isso eu estou falando isso há um ano atrás, né, Zumar? Thaís. Desculpa, Thaís. Há um ano atrás nós vínhamos com um consumo muito elevado e a partir da crise econômica política ali, houve uma readequação. E essa readequação melhorou muito o consumo no sentido de diminuição da inadimplência. Bom, a sua experiência junto ao SPC e à CDL, que é quem é parceiro do SPC, é de quase 30 anos. Agora, a sua vivência como comerciante, como empresário, é superior a isso. O que mais pode ser dito, Walter, para a gente encerrar aqui, e de orientação para o consumidor? Bom, o crédito é muito importante, é um bem que o consumidor tem. Nós falando de crédito, agora eu costumo valorizar muito o crédito. Aquilo é um bem que o consumidor tem, porque ele consegue consumir mesmo não tendo dinheiro vivo. Então, o que eu aconselho, principalmente, é que cuide do seu crédito, né? Cuide do seu bem maior, que é o crédito hoje, para poder consumir a qualquer instante. Segundo, poupe um pouco. Poupe, nunca consuma tudo aquilo que você possa. Ter uma reserva técnica. Ter uma reserva técnica. É importante. Isso. Walter, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigado. Pensar sobre a poluição, o desmatamento e refletir sobre a conscientização ambiental. Essa é só uma das propostas do projeto Sementinhas do Futuro. As atividades são desenvolvidas com os alunos do 4º ano das escolas públicas e particulares de Passo Fundo. Energia limpa, renovável e que gera renda para agricultores de vários lugares do Brasil. Essa garotada do 4º ano da Escola Notre Dame veio conhecer o processo para a fabricação do biodiesel. Depois de conhecer um pouco do funcionamento da empresa, é hora do teatro O Sumiço da Consciência. As atividades fazem parte do projeto Sementinhas do Futuro, desenvolvido pela ABS Bios. Essa conscientização ambiental se dá de que forma? Elas conhecendo como se produz e a importância do biodiesel e também todo ano nós tratamos um tema relacionado ao meio ambiente. Este ano está relacionado a animais silvestres, ou seja, a importância, né, de não ter animais em cativeiros, essa é a temática deste ano. Só em 2016, mais de 500 estudantes passaram por aqui. No total, 7 escolas da cidade participam do programa e elas são responsáveis por trabalhar esses assuntos também em sala de aula. Nós trabalhamos muito isso porque, afinal, o planeta, o mundo vai ser deles no futuro, né, quando nós não estivermos mais aqui. A gente tem trabalhado muito a importância disso, né? Do cuidado com a casa comum, do cuidado com o que nós temos, do cuidado com a separação do lixo, do cuidado com a emissão de poluentes, do cuidado com o consumo exacerbado, que também vai produzir lixo. Além de conhecer um pouco da empresa, os estudantes também acompanharam uma palestra sobre a transformação da soja em biodiesel. Isso é uma experiência única na nossa avaliação, porque é uma idade onde as crianças estão em franco desenvolvimento e certamente levarão essa visita como uma experiência para a vida toda. Felizmente, hoje a educação aborda o tema do meio ambiente com mais ênfase. Então, as crianças estando aqui, elas têm a oportunidade de ver na prática como se produz energia limpa, como se produz combustível menos poluente. As crianças já aprenderam a lição: consumir somente o necessário, reciclar e não ter em casa animais silvestres já faz parte da rotina dos pequenos. Normalmente em casa a gente sempre separa o lixo seco do lixo orgânico, como também falaram ali. A minha mãe também normalmente ela utiliza as matérias orgânicas para poder fazer adubo. Para ter um ar melhor, não desmatar as árvores, não jogar comida no lixo e sempre tentar não matar os animais, assim. E se você gosta de peixes e aprecia a culinária italiana, a gente te dá uma ótima dica. A UPF Idiomas realiza no dia 5 de julho uma nova edição do curso de culinária italiana. A atividade, que tem peixes como tema, vai acontecer das 7 às 10 da noite na UPF Idiomas, fica no Campus 3, na Avenida Brasil, bem no centro. Se você ficou interessado, pode entrar em contato pelo telefone 36 32 02 20.
Passo Fundo já tem uma tradição no incentivo à leitura e também na formação de leitores. Com a ideia de potencializar essa tradição, unindo diferentes gerações, variados gostos e interesses, foi que se pensou a estrutura física e imaginária do Prisma Estação Cultural. Fica no Parque da Gari, revitalizado, o espaço ainda está em fase de construção e vai oferecer à comunidade um ambiente de leitura, tanto no meio físico quanto no meio digital. Por meio da literatura, do teatro, do cinema, é possível conhecer e se apropriar de um universo real e ficcional de variadas histórias. Com os games não é diferente. Os jogos virtuais também possuem elementos narrativos que nos permitem ler o mundo em uma tela um tanto distinta das telas tradicionais. Especialmente entre as gerações mais jovens, os games ganham força e se constroem como uma importante mídia artística da cultura digital, permitir uma imersão em diferentes telas da leitura do impresso ao digital é a principal proposta do Prisma Estação Cultural, um espaço que está ganhando aberturas para outras formas possíveis de linguagem. Nós desejamos que os frequentadores possam estar entre pessoas das 3 gerações. Crianças, jovens, adultos, inclusive idosos. Mas, preferencialmente, nós estamos pensando nas crianças e nos jovens que estão interessadas na cultura digital. E esse interesse é muito importante porque nós partimos de uma preferência desse público. E essa preferência por games, especialmente, ela tem a ver com a literatura fantástica. Então nós vamos fazer uma circulação do digital voltando para o texto impresso. O Prisma Estação Cultural Gari terá 2 andares. No primeiro piso, espaços para games, também ambientes de cabines multimídias, exposições e instalações. Já o segundo piso abrigará o espaço infantil, de cultivo às novas tecnologias e também um espaço de leitura silenciosa e individualizada. O Prisma ainda está em fase de construção e deverá ser entregue à comunidade até o final deste ano. Vamos ter também, além dos computadores, televisores e tablets. Nós vamos estar trabalhando, viabilizando o acesso a interesses, necessidades, preferências diferenciadas. E isso é muito positivo no sentido de que, se o espaço é público, ele se dirige aos diferentes públicos. Pensando a interação e a inclusão social, de acordo com a curadora do espaço, a professora Tânia Rezin, o acervo também será acessível para pessoas que tenham deficiência física. Nós estamos já promovendo, uma ligação com instituições que valorizam as pessoas com deficiência ou auditiva ou de visão e que tem já acervos disponíveis, inclusive para disponibilizar gratuitamente para esse espaço público que vai, sem dúvida, enriquecer as pessoas, enriquecer o imaginário, mas precisam realmente estar na linguagem de domínio das pessoas com dificuldades. O prédio ganhou o formato de prisma. A ideia mora no conceito da figura geométrica que permite que se reconheça a luz que incide sobre os triângulos que o compõem. Os conteúdos aos quais crianças, jovens e adultos vão ter acesso possam ser essa iluminação interior que deve ultrapassar o nível da superficialidade que é típica da geração que já domina, e já nasceu em meio a essas tecnologias. Nós desejamos contribuir para esse aprofundamento. Ainda na área cultural, o Parque da Gari já oferece o anfiteatro ao ar livre, como valorização das mais variadas expressões artísticas e como incentivo à arte gratuita e acessível a todos. E quem estiver dentro do Prisma vai interagir também com janelas, que alcançam a pintura real, uma leitura com a natureza.
Assim que for finalizada a obra, o Prisma vai funcionar de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6 da tarde. Essas foram as notícias desta quinta-feira. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo amanhã, ao 12h30. Até lá!